nosso Senhor. Nos diz a palavra que onde tem dois ou três, se não estiverem reunidos em seus próprios nomes, mas reunidos na presença do Senhor, clamar a Ele, chamar por Ele, invocar o nome dEle, aí vai acontecer alguma coisa diferente, porque diz a palavra que o Senhor vai estar no meio, o Senhor também será participante. Eu quero partilhar dessa oportunidade, Mateus capítulo de número 24, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aprender um pouquinho na palavra desta noite. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Estamos iniciando a semana e domingo no próximo estaremos a celebração da ceia do nosso Senhor Jesus. E como é importante, falei pela manhã, que aqueles que têm trocado a mesa do Senhor Jesus por circunstância, muitas vezes, irmãos, em que não se esforçam, isso tem gerado uma enorme preocupação, porque às vezes a ausência de um culto comum da semana, às vezes um outro culto do final da semana, mas muitas das vezes, irmãos, o culto que a gente precisa estar nele, que é a demonstração da guarda, louvado seja o nome do Senhor, do grande sacrifício de Cristo por nós, e da celebração da ceia. E a gente às vezes vê uma parte, dos cristãos desse tempo que já não vão mais como iam a Jerusalém para o dia da celebração da Páscoa. Já não vão mais à igreja para celebrar o corpo e o sangue do Cordeiro, daquele que foi levado ao madeiro, assumindo a culpa dos nossos pecados, das nossas transgressões, as nossas enfermidades, e nós muitas vezes nos deparamos com aqueles que têm abrido mão da mesa do Senhor. O próprio Cristo, ele demonstra, louvado seja o nome do Senhor, que os que não comem, que não bebem da sua mesa, é porque não fazem comunhão, não participam com Ele, E às vezes queremos receber o bem de Deus. Como receberemos o bem de Deus se nós não temos comunhão com Jesus, Ele fala, o pai, ele tira o melhor do seu tesouro para dar para o filho. Mas nós temos que lembrar que Jesus é o nosso intermediador. Então Deus só pode nos conceder coisas grandiosas, valiosas, se nós entendermos que temos que ter comunhão com o Filho. Ele falou, ninguém vai conhecer o Pai senão através do Filho. Se nós não temos comunhão com Jesus, se nós não temos comunhão na mesa, não conseguimos, amados irmãos, atrair para nós as coisas que nós tanto sonhamos, Que muitos dos nossos sonhos, não é pecado a gente sonhá-los, são coisas aí para a terra, mas a gente pode sonhá-los na presença do Senhor. E muitas das vezes outros sonhos, eles são para a eternidade, É quando nós queremos ver alguém da nossa família, alguém da nossa parentela, que seja salvo, que seja liberto, seja livre da condenação da eternidade. Mas se nós não tivermos comunhão com Jesus, não é possível acontecer. É por isso que nós precisamos estar na mesa com o nosso Senhor, estar na comunhão com o Senhor. Mateus 24, verso 36 diz assim, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos a Ti, Senhor. Agradecemos ao Senhor, Pai amado, por esta oportunidade de refletirmos um pouco sobre esta palavra, e que o Senhor possa levá-la, ó Deus, ao fundo do nosso coração, e a nossa alma seja instruída em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudi-lo nessa noite com bastante alegria no seu coração. Glórias a Deus. É maravilhoso, irmãos, que nós deparemos com esse texto que nos alerta acerca, amados irmãos, dos fatos que cercam a nossa existência, a nossa vida, que são as crenças em que nós, amados irmãos, precisamos olhar para as coisas que acontecem no mundo natural e observar as que acontecem no mundo espiritual, e aquelas que vão acontecer sem que nós tenhamos alguma condição de mudar o que há de acontecer. O texto nos mostra, amados irmãos, que a volta de Jesus, ela não depende de mim, ela não depende de você, ela não depende do próprio Cristo, ela não depende dos anjos. O texto vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ela está estritamente na dependência do Pai. Então, apenas ele vai dizer que essa dependência da hora, do dia, do momento em que o Pai ordenar. Eu não posso ordenar, Senhor, volta hoje. A irmã não vai poder dizer, nem mesmo algum anjo, alguma potestade, algum governante, algum homem forte, algum homem poderoso vai poder dizer, Jesus, volta hoje. Muitos até gostariam que Jesus voltasse pelo menos para eles, porque às vezes estão agoniados com alguma circunstância da vida terrena. Mas mesmo assim, não é possível pedir a Jesus que volte e possa colher os seus da face da terra. O texto vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o dia da volta, do retorno do Senhor, daquele dia ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Vejamos, se nós estamos falando a nível espiritual, a nível da eternidade, nós não sabemos, amados, nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas Jesus, ele fala, amados irmãos, de diversos fatores que nos cercam, que apontam, amados irmãos, para a vinda do Senhor Jesus. Alguém vai imaginar, mas Jesus disse isso há mais de 2000 anos atrás. Jesus já passou 2000 anos e não veio. Olha, 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías profetizou, e muitos não acreditavam que Jesus viria. Muitos não acreditavam que viria o Messias, que faria uma mudança na história da humanidade. Então, quando nós, amados irmãos, nós estamos descrentes das coisas, muitas vezes as coisas acontecem porque a gente às vezes não leva aquilo a sério, e às vezes acontece da maneira que nós não podemos às vezes fazer nada para mudar, nada para melhorar. E esse texto nos fala, nos alerta para relembrarmos o que acontecia antes do dilúvio. O que acontecia antes do dilúvio? É o mesmo que acontece hoje. O que acontecia antes do dilúvio é a mesma coisa que acontece hoje. Porque depois que veio o dilúvio, aqueles que pereceram no dilúvio, eles não puderam mais intervir nada. Mas aqueles que sobraram do dilúvio, eles repovoaram a terra, e os homens voltaram a praticar tudo errado novamente. Os homens voltaram a pecar, os homens voltaram a cometer as suas iniquidades, os seus delitos, né? E diz o texto que antes do dilúvio, o que acontecia antes do dilúvio é o mesmo conceito de vida dos nossos dias. Eles faziam festas, nessas festas eles comiam, eles bebiam,
haviam festividades do casamento, eram entregues pessoas, homens, mulheres ao casamento, ninguém se preocupava com nada. Mas pastor, como não se preocupava com nada? Não se preocupava com uma orientação. Deus havia dito para Noé, que louvado seja o nome do Senhor, que consumiria, destruiria a raça humana. E aqueles que acreditaram, que atenderam ao chamado de Noé, que foram estritamente, unicamente a sua família, estes não foram destruídos pelo dilúvio. Estes se salvaram naquele dilúvio. Agora, a humanidade daqueles dias, nós não sabemos quais eram os números de pessoas que viviam sobre a terra naqueles dias, mas eram muitas pessoas. Assim como a humanidade hoje é por volta aí de 7, quase 8 bilhões de pessoas, você fica imaginando, amados irmãos, quantas pessoas elas vão perecer, porque estão na mesma forma antes do dilúvio com Noé. Porque elas não ouvem, elas não estão, amados irmãos, acreditando que alguma coisa extraordinária vai acontecer sobre a terra. Irmãos, o mundo está sendo cercado de sinais que o próprio Jesus disse no final dos tempos. Tantos e tantos sinais aconteceriam, e diz: é místico que isso aconteça, é necessário que isso aconteça. E ele vai falar: mas isso não é o fim, é apenas o início no início das dores, o início do sofrimento, o início de um período em que os homens eles vão vivenciar uma depravação tão grande, uma incredulidade tão grande, que a volta do Senhor Jesus, o regresso do Senhor Jesus à terra, ele chega a dizer: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Há uma incredulidade tão grande, tamanha sobre a terra, da não existência de Deus. Os homens querem muitas vezes encontrar Deus palpável, um Deus que eles podem ver face a face com seus olhos carnais, mas não é esse o Deus que há de se revelar. Esse não é o Deus que nós, amados irmãos, precisamos nos preocupar para olhar Ele face a face no nosso estado de sujeira, no nosso estado de pecado, porque diz a palavra que um dia, com o corpo glorificado, em corpo de glória, nós estaremos com Ele. Então a nossa preocupação, amados irmãos, conforme orienta esse texto, é estar apercebidos, é estar vigilante. Amados irmãos, a gente quando fala de vigilância, você já reparou quantas famílias são pegas de surpresa nas enchentes? E geralmente enchente vem sempre à noite, vem sempre no horário que a pessoa ela não sabe para que lado correr, ela não sabe para que lado ela tem que ir, e ela fica perdida. E a volta do Senhor Jesus vai gerar no mundo todo uma insegurança, vai gerar no mundo todo uma forma, amados irmãos, maluca, de uma procura de um lugar de paz, um lugar de segurança. As pessoas vão procurar um refúgio, vão procurar um esconderijo, mas elas não alcançarão, não acharão esse lugar, porque em toda parte da terra, os 4 cantos da terra serão, amados irmãos, movidos, eles serão, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, abalados pelas trombetas, pelos alaridos. O Senhor vai aparecer, como diz a palavra, dos céus em nuvens, e na sua glória, e todos os verão na face da terra. Não será um episódio em um lugar, em outro lugar isolado, mas toda a terra verá a sua volta. Então, quando nós, amados irmãos, olhamos para o texto, ele está falando: ficai apercebidos. Ele fala para vigiar, ele fala, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, para que ficassem observando todas as coisas que cercam os homens desses tempos. E às vezes a gente fica pensando que se a volta de Jesus não aconteceu para os nossos antepassados que vieram antes de nós, que foram tão recentes, se ela não acontece para nós,
amados irmãos, nós não estamos gerando nem mesmo fé na geração dos nossos filhos. Que eles não estão, amados irmãos, acreditando, eles não estão mais gerando nem mesmo esperança na volta do Senhor Jesus. Porque é mais fácil, muitas vezes, ver uma geração dessa acreditando nas promessas da terra. E olha que os homens têm mesmo acreditado nas coisas terrenas. Acredita no coelhinho da Páscoa, acredita no Papai Noel, acredita nas promessas dos homens, dos políticos, acredita na promessa, o marido acredita na promessa da esposa, a esposa na promessa do marido, os filhos acreditam muitas vezes nas promessas dos seus pais, os pais acreditam no juramento que seus filhos lhes dão, e muitas vezes, amados irmãos, em algum momento, eles são apanhados em estado de traição, em estado de não cumprimento daquilo que fora prometido. Mas há uma promessa que, amados irmãos, nós precisamos guardar, que é a volta de Jesus. Que não é, amados irmãos, uma promessa qualquer. Jesus chega a dizer que é mais fácil passar, amados irmãos, os céus e a terra, mas nenhum tio da sua palavra ser movido. Veja, olha que ponto, amados irmãos, nós precisamos estar crentes da sua promessa. Passar os céus e a terra. Imagina você pensar em passar toda essa estrutura que Deus criou, que Deus preparou. E olha, quando a gente olha para o livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que tudo isso vai se repetir até o tempo da consumação, até o tempo em que o Senhor dará fim a todas essas coisas. E a gente sabe, amados irmãos, que tem dia que amanhece estranho, a gente fica assim meio apreensivo, o dia está estranho. Tem dia, né, que você olha para o sol, olha para as nuvens, tem coisas que parecem estranhas querendo te dizer uma mensagem, e você olha para tudo aquilo e parece Deus está ministrando algo para a sua vida. Mas eu creio, amados irmãos, porque diz a palavra que nós veremos sinais dos céus e da terra. Só não crê aquele que, amados irmãos, está desapercebido. Só não acredita na palavra aqueles que estão desapercebidos da revelação do Senhor, estão desligados das promessas do Senhor, mas estão, amados irmãos, muitas vezes ligados nas coisas da terra, estão muitas vezes ligados nas notícias do mundo, nas informações do mundo, e não estão ligados à revelação do Senhor. E Jesus vai dizer que nós veremos coisas acontecendo, e ora, é para nós vigiarmos muito mais do que talvez imaginamos estar vigiando. Ele fala de tirar pessoas, né? Tem dois lá no campo, estão lá trabalhando, um vai ser tirado, de repente olha para o lado, cadê o companheiro? Vai ser um estado de pânico, né? Imagina, o casal está deitado na cama, de repente levanta de madrugada, acorda de madrugada, cadê um deles, mais crente, mais servo, mais obediente, mais temente, foi tirado. Estando duas lá moendo, está lá no moinho. Quem conhece o moinho sabe que a engenharia do moinho ficava uma numa ponta e outra na outra, e vão girando aquele moinho durante horas e horas, e vão ali trabalhando. De repente você olha para outra ponta do moinho, lá naquela madeira que vai girar aquela engenhoca, que vai amassar a semente, que vai moer alguma coisa, e você vai olhar e vai ver que está faltando alguém. E, amados irmãos, a gente começa a olhar isso. Eu disse daqui a um tempo atrás, Deus tem tirado da terra, e as pessoas não estão percebendo. Ele não disse aqui que esse regresso, ele não falou aqui que vai ser um regresso para todo mundo assim sair no mesmo tempo. Ele está falando de retirar. Ele está falando de alguns que vão ser retirados de alguns lugares. Um vai e outro vai ficar. Alguns aqui vão lembrar das vezes que citei aqui, Deus tem tirado homens de oração sobre a terra.
Mas o que isso vai acontecer, pastor? Deus está tirando os homens de oração de sobre a terra para que os outros se despertem, porque Deus quer ainda cumprir o propósito por meio do seu Filho amado, que é a salvação dos homens, é o resgate. E o que nós estamos olhando para isso é que, apesar de toda a revelação, os homens ainda estão desatentos, os homens ainda estão desligados, estão preocupados muitas das vezes com aquela correria maluca. E veja, amados irmãos, que estão faltando homens que preguem com sinceridade, homens que vivam na sinceridade, na santidade. Irmão Diácono já leu aqui, foram falados sobre santidade, sem a qual nós não teremos comunhão com o Senhor. Sem santidade isso vai ser impossível. Os homens que até tão recente vivenciavam em um determinado nível de santidade, esses homens estão sendo tirados e estão deixando os outros. E esses outros que estão ficando, como é que eles estão ficando? Ficando sem estruturas, ficando sem força, ficando sem energia, ficando sem ânimo, ficando sem graça, ficando sem unção, ficando sem poder, sem como fazer alguma coisa para que a engenharia continue. Porque o plantio daqueles que estavam no campo, ele certamente vai parar por algum momento, porque quando aquela pessoa que estava com o outro ao seu lado ali naquele campo, quando ela olha para o lado e já não vê mais o seu companheiro, ela vai começar a entrar em desespero, porque ela vai começar a procurar onde está o meu amigo, a minha amiga, o meu companheiro que estava aqui comigo, e ela não vai encontrar. Vai procurar na sua casa, ela vai imaginar, será que algum bicho, alguma coisa muito terrível raptou aquela pessoa, e de repente ela vai entrar em pânico. Aquela que está lá no moinho vai ficar também preocupado, vai procurar de todo jeito e não vai encontrar, porque estamos falando de coisas sobrenaturais. E às vezes a gente tem visto coisas nesses dias acontecer que a gente fala, somente Deus para explicar. A ciência não explica, os homens não têm explicação. E às vezes até você vendo nas imagens, tem coisa que até vendo nas imagens a gente não consegue acreditar. E a gente precisa olhar para essa palavra. E ele está dizendo aqui que é para nós ficarmos vigilantes, porque esses episódios, eles serão tão rápidos, que a gente não tem nem condição às vezes de fazer alguma coisa. Ele diz assim, olha, verso de número 42, vigiai pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Então nosso Senhor, ele não tem hora, nem tem dia marcado, não tem uma agenda lá no calendário. Olha, no dia 24 de dezembro Jesus vai voltar. Olha, no dia 31 de dezembro Jesus vai voltar. Olha, na sexta-feira santa Jesus vai voltar. Olha, Jesus vai voltar no dia de Pentecoste. Olha, Jesus vai voltar na quinta-feira de Corpus Christi. Olha, Jesus vai voltar no dia 2 de novembro, no feriados de finados, o dia em que os homens, aqueles que têm as suas devoções, aqueles que morreram, elas vão se preocupar. Não, irmão, Jesus não tem uma data, não tem um dia nem hora. Por isso ele fala que é para nós ficarmos apercebidos, vigilantes. Não é apenas um dia, mas é todo dia, porque nós não sabemos quando vai acontecer. A gente, quando fica cismado que tem alguém parece sondando a nossa casa, a gente até evita sair, não evita? A gente vê alguém de repente meio estranho assim, rodando a rua, um carro diferente, pessoa diferente, a gente às vezes até cria mecanismo para poder vigiar a nossa casa, para poder a gente não sair, olhar o nosso carro, não deixar às vezes o carro, às vezes ficar na rua, mesmo às vezes durante o dia, a gente fica às vezes observando, porque a gente tem medo de perder o nosso patrimônio terrestre. Mas, amados irmãos, pior do que isso é nós não estarmos vigilantes quanto o patrimônio da eternidade. E é por isso que ele diz que acerca do Filho do Homem, que não volta para buscar algo material da terra, ele volta para buscar algo para a eternidade. Ele falou, vigiai. Ele falou, vigiai. Porque é nessa hora, amados irmãos, é nessa hora
que ele vai dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor, considerar que se o pai de família soubesse aqui vigília da noite, pode ser na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, pode ser em qualquer uma das horas da noite, se alguém soubesse a hora certa que alguém viria para arrombar a sua casa, ficaria já de prontidão. Eu já vou ficar aqui com uma espada, o outro vai ficar ali com a espingarda, o outro vai ficar com um cacetete. Já todo mundo daquela casa se prepara. Apesar dele falar aqui que o pai de família, louvado seja o nome do Senhor, ele soubesse, porque está falando aqui da autoridade, daquele que é responsável pela sua casa. Mas se ele tem alguém que tem força dentro da sua casa, ele vai preparar aquelas pessoas e vai colocar aquelas pessoas em um lugar onde elas possam combater o inimigo que veio para roubar. E o que nós não estamos fazendo nesse tempo é preparar a nossa vida, nem mesmo conseguimos preparar a nossa família para, amados irmãos, lidar com uma vida súbita para a eternidade do nosso Senhor. Já reparou quantas famílias ficam desprovidas quando alguém da sua casa morre? Elas não sabem nem o que vão fazer da vida. Por que isso acontece? Porque elas não estavam apercebidas. Elas achavam que aquela pessoa que morreu, ela não ia morrer nunca, ela ia ficar para sempre, ela nunca ia deixar o mundo dos vivos, ela ia ficar para sempre. Então eles não se preparam, eles não se orientam por meio do ciclo da vida, do dia a dia, não se orientam pela palavra. E aí nós olhamos, amados irmãos, que esse tipo de ausência de vigilância, ele se aplica nos mais vastos aspectos da vida. E o principal deles é o da vida espiritual. Que se nós não mantermos uma vigilância, que se nós não mantermos, amados irmãos, as nossas estruturas guardadas, e a família precisa estar cada um fazendo a sua parte para manter o patrimônio bem guardado, vigilante. O pai de família fala daquele que vai dar as coordenadas. O pai de família fala daquele que tem a responsabilidade suprema sobre o lar. É o homem, é aquele que detém força, é aquele que vai deter, né, o poder de mandar abrir o seu arsenal das suas armas, né, e mandar então determinar que alguém possa fazer isso. A palavra está dizendo que ele ficaria vigilante. Não adianta ter conhecimento, não adianta, amados irmãos, a gente saber fazer alguma coisa e dar na hora que precisa fazer, a gente não faz. A gente está desatento. E ele vai dizer no versículo de número 44, por isso, presta atenção, por isso, estai vós apercebidos também, é para nós, estai vós apercebidos também. Porque se ele está falando como um pai de família deve estar apercebido, se ele está falando, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles que estão trabalhando juntos devem coadunar da mesma experiência de fé, estão moendo junto, devem coadunar da mesma experiência. Se o casal está lá deitado naquela cama, deve coadunar da mesma experiência. O pai de família deve coadunar da mesma experiência de fé com a sua família. Aqueles que são chamados para reinar com o Senhor devem também comungar, devem coadunar com a mesma fé no Senhor Jesus. Não pode estar um, eu creio, o outro diz assim, eu não creio, Jesus vai voltar, e o outro fala assim, não vai não. Que bagunça, que desconfiança. E é nessas desconfianças que o inimigo, ele entra e rouba. É nessa hora, amados irmãos, que um que não vigia, que um que não cumpre o seu papel, o inimigo chega e rouba a sua parte. É por isso que a palavra nos orienta: vigiai, para ser firmes, constantes, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Que hora eu tenho na minha mente agora? Jesus vai voltar à meia-noite, às 11h59. Olha, no texto de Mateus 25, havia ali as 10 virgens, 5 delas ali imaginavam que a quantidade do seu elemento, do seu azeite, era suficiente para atravessar uma noite. Por causa de quê? Porque elas não estavam entendendo que uma noite era longa.
Imagine quantas vezes nós passamos apuros porque a gente não anda vigilante. Quantas vezes acabou um remédio na nossa casa, a gente só descobriu tarde da noite, a hora que não tem farmácia, não tem ninguém que a gente sabe que usa aquele remédio. Quantas vezes aconteceu disso? Por que isso acontece, pastor? Não é que a gente tem que comprar o remédio, já tem que largar ele lá na porta, lá no armarinho, dentro da caixinha de remédio, a expectativa da hora que a doença bater e ficar. Não, porque tem coisas que elas acontecem com mais frequência. Com mais frequência a gente precisa então preparar para aquilo. Por exemplo, uma dor de cabeça, toda casa, alguém sempre às vezes sente uma dor de cabeça hoje, sente às vezes daqui um mês, pode ser às vezes uma coisa por uma gripe, pode ser alguma outra, algum outro problema, alguma razão, a gente às vezes não vai sentir a semana inteira, não vai sentir o mês inteiro, mas a gente vai lá e compra, aí acabou aquilo ali, a gente vai lá e joga fora o vírus de Novorgina, né? A gente vai lá e joga fora, não vou sentir mais dor de cabeça, a gente não sabe quando vai acontecer. A gente não sabe quando a dor de cabeça pode voltar. E porque a gente às vezes não sabe quando ela vai voltar, a gente não fica prevenido. A gente não vai lá e não fala, não vou deixar aqui, porque esse vídeo de remédio aqui só vai vencer daqui um ano. Então eu posso manter aqui. Qual é o prejuízo que eu posso ter? Que se eu não tiver uma dor de cabeça, ela gravar em poucos minutos, ela pode às vezes me matar. Ela pode me trazer sérios prejuízos. Porque a gente não sabe o que é que está causando. Se é alguma infecção, a gente não sabe qual é a origem, mas a gente tem que fazer o quê? A gente olhando para essa palavra e fala, ficar percebendo também, porque o que acontece lá com o outro, lá pode acontecer na sua casa. O que acontece do problema lá, o que aconteceu lá com as duas que estavam lá no moinho, pode acontecer na sua casa. O que aconteceu lá com aqueles que estavam lá no campo, estavam lá preparando a terra, plantando, estavam fazendo alguma coisa, pode acontecer na sua casa. Quantas casas, quantos lares, a esposa, o esposo está na mesma cama, e no dia seguinte um levanta e o outro fica para trás, e esse que ficou para trás nunca mais levantou. Então a gente precisa andar percebido, pastor, mas aí morreu, isso mesmo, morreu, foi, mas a gente precisa estar percebido das coisas espirituais, porque às vezes Deus vai tirando os homens da oração, Deus tem tirado as mulheres da oração, Deus tem tirado os seus fiéis da terra, recolhido os seus fiéis. O tempo da colheita do Senhor tem acontecido e nós não estamos observando, e nós não estamos olhando para isso. E aí vai ficando aqueles que não têm sido fiéis, né? Homens que ainda podiam estar vivendo muito tempo sobre a terra, pregando o evangelho, orando, curando, transmitindo algo de Deus. Deus fala, não, eu vou tirar você, porque precioso é para o Senhor a morte de um santo dele, é a colheita. Mas a coisa mais terrível é quando o ímpio, é quando alguém que desce à sepultura, ao mundo dos mortos, não tenha se convertido, não tenha entregado o seu coração, não tenha confessado o nome de Jesus. Para esse, amados irmãos, a pior hora da sua vida foi a hora em que ele deixou o mundo dos vivos, largou de respirar e foi para o mundo da eternidade sem ter entregado a sua vida para o Senhor. Esse é o pior momento. Esse é um momento triste. É por isso que nós devemos manter a vigilância, porque será um piscar de olhos. As coisas vão acontecer e nós precisamos estar atentos e vigilantes para que o plano do Senhor da salvação, o plano da graça, o plano da misericórdia do Senhor, ele abarque as nossas vidas, abarque a nossa família. Fique sobre os seus pés. Pai, é no nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai amado, que esta palavra, ela possa, Deus, adentrar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai querido, e todos possam receber os bens do Senhor, e todos possam receber as dádivas do Senhor, a alegria do Senhor. Pai, então, no nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, nos ensina a ser vigilantes. Ensina-nos a ser, ó Deus amado, vigilantes, a guardar a Tua palavra, a guardar as Tuas promessas. Pai, então nessa noite abençoa
Abençoa teu filho, tua filha, esse lar, esta família. Pai amado, que todos, ó Deus amado, estejam vigilantes, prontos, preparados para, ó Deus amado, não perder o tempo, ó Deus amado, do regresso do nosso Senhor Jesus. Assim, Pai, oramos que toda a tua igreja, todo o teu povo, teu servo e tua serva, que nos ouve, que recebe esta palavra, possam receber o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus.